Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Catarine e eu espero que esteja tudo bem com você. Esse é o meu primeiro vídeo e eu decidi falar sobre depressão porque eu já passei por isso e quando eu passei por isso, eu procurava muito vídeos assim pra que eu pudesse me animar um pouco e ver que tudo passa e que vai dar tudo certo e que se outra pessoa conseguiu, eu vou conseguir também. A verdade é que ninguém sabe como lidar com a depressão. Ela simplesmente chega, aparece na sua vida e fala: eu tô aqui, querida, vou ficar, quer você queira, quer não, e você que lute. E a gente tem que lutar, tem que aprender a lidar com aquilo. Porque não tem muito o que fazer. Ela tá ali e ela não vai sair dali tão cedo. Ainda mais se a gente não cuidar, ela não vai sair. Eu acho muito importante reforçar de que a depressão é uma doença. Ela não é frescura, não é tristeza, não é drama, é uma doença. A diferença. E existem algumas formas de desenvolver a depressão, não é só por conta de um trauma ou de alguma coisa. Ela pode vir por conta de um problema no seu cérebro que não está desenvolvendo os hormônios necessários para que você possa sentir, ou pode ser até mesmo genética, o seu pai, a sua mãe, os seus avós tiveram depressão e aquilo passou por você através do sangue e simplesmente apareceu uma hora e você não sabe o que fazer. Não existe uma maneira só para você ter depressão. O seu corpo pode adquirir ela de vários casos. Eu não sei muito bem dizer quando começou, porque eu sempre fui uma criança muito agitada, muito ansiosa, não só em relação a mim, mas em relação às pessoas ao meu redor também. Eu tinha muita preocupação, eu me preocupava com tudo, e eu acho que isso foi um dos motivos que eu acabei tendo depressão por conta disso, né? Eu era muito ansiosa e muito preocupada com tudo ao meu redor, não só comigo, com o problema de todos. Eu tomava pra mim e simplesmente eu sofria ainda mais do que a pessoa. Só que eu acho que quando começou a ficar aparente mesmo e começou a realmente me dar muitos problemas, foi em 2017 que eu comecei o primeiro ano do ensino médio e eu tava muito animada, né? Eu tinha tido um 2016 incrível, foi um ano incrível na escola e eu tava cheia de expectativa. E quando aquelas expectativas começaram a ser quebradas, eu fui ficando muito decepcionada e muito frustrada, porque eu não sabia. Então, quando as coisas começaram a dar errado, eu comecei a me ensino médio, sabem que quando a gente entra no primeiro ano, é uma responsabilidade muito grande, porque você tá no ensino médio, faltam 3 anos para você se formar e você precisa estudar porque você precisa passar numa faculdade. Então, essa pressão também, essa responsabilidade muito grande, me afetou bastante também, né? Eu não sabia lidar com nada. Eu não sabia lidar com as minhas frustrações, eu não sabia lidar com percas de amizades, eu não sabia lidar com términos de amizades, eu não sabia lidar com essas responsabilidades. Então, ficou tudo uma loucura, tudo um mix de emoção, né? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia direito como lidar, eu não sabia nem conversar sobre isso. Então eu guardei tudo isso, deixei lá no fundinho e segui a vida. No mês de 2017, assim, no segundo semestre, quando a gente volta das férias, as coisas começaram a ficar mais complicadas, porque eu tinha tomado algumas decisões que não foram as certas, né? Eu não deveriam ter tomado aquelas decisões e aquilo veio como consequência pra mim depois e me fez muito mal mesmo, e fez mal pra pessoas ao meu redor. E como eu já tinha dito, eu me preocupava muito com as pessoas, eu sentia a dor das pessoas, então eu tava sentindo as minhas dores, mas as dores das pessoas, e provavelmente multiplicando isso por 10, porque eu era muito ansiosa, então eu via muito mais do que era, e eu realmente sentia aquilo. Então, quando essas coisas começaram a acontecer, e eu fui ficando desesperada e não sabia como lidar, eu desenvolvi uma apatia muito grande. E quando me pedem para definir a depressão em uma palavra, eu não defino como tristeza, nem desespero, nem nada assim. Eu defino como apatia. Apatia é quando você não sente praticamente nada. Você não se importa. Tá vivo, não se importa, não importa mais. Nada importa, você não quer fazer nada. Porque se nada importa, nada faz sentido. E se nada faz sentido, por que eu vou fazer? Então, eu comecei a desenvolver essa apatia muito grande. Então, todos aqueles problemas, tudo aquilo, começou a não fazer diferença.
E aí as pessoas iam falar comigo e eu dizia que tava tudo sob controle. Que eu sabia lidar, que ia dar tudo certo, que eu tava bem. E eu ignorei isso, porque como aconteciam só algumas vezes, não eram todos os dias e nem sempre, eram só algumas vezes, eu realmente acreditava de que tava tudo sob controle. Em 2018, eu continuei nessa filosofia de vida de que eu sabia lidar e que tava tudo sob controle e continuei seguindo a minha vida assim, desse jeito. Só que aí eu já tava completamente desregulada. Meu sono tava desregulado, eu não dormia direito, eu dormia demais. Eu comecei a engordar bastante. E as pessoas iam conversar comigo e eu falava, tá tudo sob controle. Não. Eu tava nesse modo apático, então tava tudo sob controle pra mim, né? Nada importava. E aí fui levando assim. Só que eu comecei a ter crise de ansiedade todos os dias de madrugada. Todos os dias eu tinha crises de ansiedades fortíssimas ou crises de choro que duravam de 15 a 40 minutos de choro desesperado, como se eu fosse um bebê. E aí um dia eu tava numa crise de choro insana, eu tava muito mal, e eu tive meu primeiro pensamento suicida. E quando eu tive esse primeiro pensamento suicida, eu me toquei de que eu não tava segura. Eu não tava segura comigo mesma. Os meus pensamentos já não eram mais seguros. E aí eu decidi ligar no Centro de Valorização à Vida e eu conversei com uma pessoa, com uma mulher, e a gente conversou por muito tempo, até que eu pudesse me acalmar. Porque quando eu percebi que eu não tava mais segura, eu fiquei muito desesperada. Então eu chorei, eu desabafei, eu falei muitas coisas e ela conseguiu me acalmar. E quando eu me acalmei, eu fui dormir. Eu navegando no YouTube, como quem não quer nada, nas minhas recomendações apareceu um vídeo de uma menina e o título desse vídeo era Explicando a Depressão pra Minha Mãe. Eu assisti, era um vídeo em inglês e eu assisti e quando terminou aquele vídeo eu tava em prantos, porque eu me identificava com tudo que aquela menina dizia. Tudo que ela falava tava acontecendo na minha vida. E aí eu fiquei muito assustada, porque eu nunca pensei que aquilo que eu tava sentindo tinha um nome. Eu já conhecia a depressão, só que na minha cabeça a depressão era aquilo que faz você realmente se matar e que é uma pessoa que fica triste o tempo todo. Então eu não tava triste o tempo todo, eu tava com as coisas sob controle. Então na minha cabeça eu nunca poderia imaginar que eu poderia tá com depressão. Mas quando eu terminei aquele vídeo, eu realmente entendi o que estava acontecendo e eu falei, puxa, pode tá acontecendo. Uma coisa que eu pensei que nunca aconteceria comigo, tá acontecendo agora. Eu segui o resto do dia, eu fui pra escola e quando eu cheguei da escola eu chamei minha irmã. Eu mostrei aquele mesmo vídeo que eu tinha visto à tarde, eu mostrei pra ela. E naquele momento aquele foi meu pedido de socorro, foi aquele meu pedido de ajuda. Ela assistiu o vídeo todo em silêncio e quando terminou nós tivemos uma conversa muito séria. Resolvidas só naquela conversa. Que com aquela conversa e com a minha força de vontade, as coisas iam dar certo. E não foi bem assim, né? Eu não tinha vontade, eu não tinha força de vontade pra fazer nada. Então eu continuei naquele modo, eu continuei daquele jeito por meses. E quando uma amiga minha percebeu, é uma amiga mais velha, ela disse que ia terapia, que os remédios que fossem necessários, ela ia fazer tudo. Só que eu precisava contar pra minha mãe o que estava acontecendo. E eu precisava da autorização da minha mãe pra que eu pudesse começar a terapia e tudo mais. E aí eu fui contar pra minha mãe e foi um momento muito complicado pras duas, porque eu não sabia o que esperar e a reação dela realmente me deixou muito assustada. E por alguns dias a gente não sabia conversar direito sobre isso. A minha mãe se sentia muito culpada por tudo que eu tava passando e eu me sentia ainda mais culpada por ela se sentir culpada. Então a gente entrou numa bola de neve que as coisas pudessem melhorar. Me mandaram pra uma viagem. Eu e minha irmã, nós viajamos pro Paraná pra ficar com o meu irmão e os meus sobrinhos. E realmente foi uma viagem muito importante, porque ali eu decidi que eu não podia mais viver nesse modo apático, que eu precisava mover a minha vida, que as coisas precisavam fazer sentido pra mim, porque eu cansei de estar só sobrevivendo e não vivendo, sabe? De estar existindo. Nem sobrevivendo, apenas existindo. Eu cansei daquilo.
Então, quando eu voltei, eu chamei meu amigo, nós fomos para um plantão psicológico, eu conversei com uma terapeuta lá, eu chorei. De lá eu saí com outra sessão de terapia marcada e uma sessão com um psiquiatra. Eu fui pro psiquiatra, ele me receitou remédios, e lá eu saí realmente diagnosticada com depressão e fobia social. A fobia social, ela era genética, ela veio do meu pai ou da minha mãe, não sei, dos meus avós, não faço ideia. E a depressão se desenvolveu através dessa fobia social. Eu comecei realmente na escola a desenvolver um medo muito grande de falar com as pessoas, de interagir com as pessoas, de estar no meio de muita gente, de estar no meio de multidão. E eu não trabalhei isso. E por não ter trabalhado isso, a depressão se desenvolveu a partir daí, desse transtorno de ansiedade que não foi tratado. E eu comecei a tratar, só que como é público, eu fiz todo o meu tratamento, foi tudo pelo SUS. Eu tive que esperar algum tempo na lista de espera pra conseguir fazer uma análise, um acompanhamento psicológico semanal, então eu tive. Só que os remédios já estavam me ajudando um pouco. Eu acho que os remédios me ajudavam em 20%. Eu continuava naquele modo de não querer nada, de não querer sair da minha cama, de ficar no escuro no meu quarto. Só que já tinha melhorado 20% com o remédio. Em 2019 chegou, eu sabia que eu precisava mudar, eu tava com isso na cabeça, tinha muitas pessoas que não entendem direito, falando, olha, você já tentou sair da cama? Você já tentou tomar um banho e fazer alguma coisa? Eu escutei muito isso na minha vida, muito. Ah, mas se você já tentou não ficar assim? A gente escuta muito isso. Só que, por conta disso, eu falei, não, tá bom então eu vou tentar mais. Só que eu não tinha forças pra nada disso. Então algumas pessoas de fora tentaram me ajudar e tal, e eu falei, beleza, novo ano, último ano do ensino médio, faculdade, então vamos. Eu arrumei um emprego, então tava tudo... Parecia que tava tudo bem, né? Eu tinha tudo que uma pessoa queria. Eu tava trabalhando, eu tava estudando, eu tava fazendo um cursinho pra entrar na faculdade. Só que quando eu me foquei em tudo isso, eu deixei a minha saúde mental de lado, né? Deixei lá pro quinto dos infernos, pra ser mais exata. E aí as coisas começaram a desandar tudo. Eu não sabia lidar, começou a desmoronar tudo na minha mão. E quando eu voltei pra terapia, eu já tava completamente acabada. E a minha situação na escola começou a ficar muito, muito pior do que estava antes. Eu tinha crises de ansiedade toda vez que eu tentava ir pra escola, ou se eu conseguia chegar na escola, eu tinha crise de ansiedade lá. E chegou num ponto que ficou impossível ir pra psicóloga, ela conseguiu um atestado. Eu não ia precisar mais ir pra escola, eu ia ter que estudar em casa e ir pra escola somente pra fazer as provas longe de todo mundo. Porque essa parte foi da fobia social. Eu não conseguia estar presente numa sala de aula com muitas pessoas. Eu passava mal. E aquelas pessoas nunca fizeram mal nenhum pra mim. Eram amigos de classe, que alguns eram amigos, né? Mas a maioria. E que não fazia diferença. Eu não fazia diferença nenhuma na vida deles. Só que eu ficava muito mal e eu não conseguia ficar presente. Então, eu ia pra escola, eu ficava numa sala escondida, eu fazia as provas, eu tinha que ficar algum tempo lá, mas sempre longe de todo mundo, somente com as pessoas que trabalhavam lá na escola. E aí, só que isso começou a dar um problema no meu trabalho, porque eu tava trabalhando através de um programa de primeiro emprego para jovens e o programa pedia presença, ele pedia frequência. E eu não tava tendo frequência, eu não tava indo pra escola. E isso começou a me deixar muito aflita, porque eu amava meu emprego, eu não queria sair, eu tinha muito medo de ser mandada embora. Só que por conta disso, eu fiquei muito preocupada com isso e eu ia trabalhar pensando nisso. E um dia eu tive uma crise de ansiedade no trabalho. E a minha chefe, ela não soube lidar com isso. No outro dia, eu não consegui trabalhar, eu não tinha forças para ir trabalhar. E ligaram, conversaram com a minha mãe, falaram que não sabiam lidar com isso, que não sabiam como lidar comigo, não sabiam o que ia fazer. Voltei a trabalhar e não demorou muito tempo para que me mandassem embora. E quando eu fui mandada embora, foi um baque muito grande para mim, porque eu amava meu emprego e eu não queria ter sido mandada embora. E infelizmente eu fui. E aí eu já não sabia mais o que fazer.
Só que com muita sessão de terapia, muito remédio, eu tomei muito remédio, as coisas começaram a andar. Eu comecei a ter sonhos, eu comecei a me planejar, eu comecei a andar na vida, né? Eu parei de ficar naquele momento estagnado. Eu comecei a ir atrás das coisas. E isso foi muito bom pra mim, só que tinham dias que eu não conseguia viver. Eu queria ficar no meu quarto, eu tinha crises de ansiedade. E aí, quando isso acontecia, eu me sentia muito culpada. Só que conversando com a minha terapeuta, ela falava, Ana, olha o caminho que você percorreu. Olha onde você chegou. E tá tudo bem não ter dias assim, né? Ela me ensinou que a vida não é linear. Ela falava pra mim, Ana, a vida só vai ficar linear, só vai ficar numa linha reta quando você morrer. E tem muita coisa pra acontecer até lá. E tudo bem ter dias que você não tá bem. Tudo bem ter dias que não são bons. Você vai passar por isso. O outro dia vai chegar e você vai conseguir. E isso foi muito importante pra mim. Porque quando eu comecei a entender que a vida não é linear e que tá tudo bem, as coisas começaram a melhorar pra mim. Eu fui entendendo melhor, eu fui trabalhando nisso, eu fui trabalhando naquela culpa enorme que eu sentia, né? Eu me sentia muito culpada. E eu fui trabalhando nisso, eu fui melhorando isso, né? Com muita ajuda da minha terapeuta e do meu psiquiatra e das pessoas de fora. Toda a força que eu tive, eu não tirei de mim. Toda a força de procurar ajuda, de ir pra terapia, de superar o emprego, de estudar para as provas, de ir pra escola. Toda essa força, ela nunca veio de mim. Essa força veio dos meus amigos e dos meus familiares. Toda a minha família, todos os meus amigos me ajudavam todos os dias a seguir em frente. Me ajudavam todos os dias a levantar da cama. Essa força, por muito tempo, ela não veio de mim, ela veio deles. E eu sou muito grata aos meus amigos, a minha família, os meus médicos, a minha terapeuta. Foram graças a eles que eu conseguia fazer o que eu estava fazendo. E eu terminei a minha sessão, né, a minha terapia encerrou em março de 2020, em março desse ano, porque eu já me sentia segura com os meus pensamentos. Eu já não tinha mais medo de ficar sozinha, só eu e os meus pensamentos. Eu conseguia lidar com isso. Até porque aqueles pensamentos horríveis e etc., eles foram embora. E quando eles vêm, porque ainda vêm, eu sei lidar com eles. Eu sei que são passageiros e que vai passar. Então, foram graças a essas pessoas que eu consegui chegar até aqui, chegar nesse estágio. Se você assistiu até aqui, eu tô muito agradecida por você ter assistido até aqui, eu tô muito feliz com isso. E se você se identificou com alguma coisa que eu disse e você não se sente seguro com os seus pensamentos, você não se sente seguro estando sozinho, procura ajuda. Liga no Centro de Valorização à Vida, que é 188, ou entra no site, conversa com alguém. Se você acha que não tá legal ficar sozinho, que seus pensamentos não estão legais, conversa com alguém. Fala pra essa pessoa. Um amigo de confiança, alguém da família que você confie, conversa, pede ajuda. Fala assim, olha, eu não tenho forças, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de ajuda. Procura ajuda. Porque ninguém merece ficar nessa situação. E eu já passei por isso e eu sei como é ruim. Então, as minhas redes sociais vão estar aí também, caso você queira conversar e você acha que não tem ninguém pra conversar. Se você quer conversar, você pode me chamar, tanto no Instagram quanto no Twitter. Estão aí pra você poder conversar, caso você ache necessário, né? Eu tô aqui pra poder te ajudar também. Se você assistiu até aqui, saiba que você é muito bem-vindo a este canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Precisa ver, manda esse vídeo pra essa pessoa. E se você gostou e quer ver mais de mim, sobre mim, se inscreve aí. E eu te vejo numa próxima. Tchau!